Olá, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula sobre correção na mente. Dando seguimento a tudo que a gente veio estudando até aqui, foi construída toda uma linha de raciocínio para que você chegasse nessa aula e entendesse de fato a importância da correção na nossa mente. Você já entendeu o que é ego, o que são crenças, como essas crenças estão definindo o seu padrão de pensamento, sentimento e ação. Você já entendeu aqui o que é um pensamento da dualidade, que é um sistema de pensamento no ego, que acredita no poder de bem e mal. E você também já entendeu o que é unicidade, que é conectar a nossa mente com a fonte criadora e que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Estar conectada com essa frequência amorosa a maior parte do tempo. Mas para que isso aconteça, para que isso seja possível, eu preciso usar o meu livre-arbítrio para escolher entrar em um processo de corrigir a minha mente, silenciar o meu ego, colocar o meu ego a serviço do espírito e não o contrário. Então, eu separei uma parte aqui do livro Um Curso em Milagres, que vai ajudar a trazer clareza para vocês sobre o que é o processo de correção na mente. Então, nós estamos aqui no capítulo 8, A Jornada de Volta, na página 149. A diferença entre aprisionamento e liberdade. Na parte 3 diz assim: o ego não pode te ensinar coisa alguma, desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Primeiro, vamos ver a diferença de vontade e desejo. Por que o ego não pode aprisionar a nossa vontade? A vontade é a manifestação do espírito, da nossa centelha divina. Desejos são as memórias e as crenças da minha personalidade. Eu desejo ter uma Ferrari. Será que a minha alma deseja ter uma Ferrari? Será que é da vontade dela se expressar dessa forma? Eu desejo fama, reconhecimento, mas qual é a vontade do meu espírito? Então, o ego nunca pode aprisionar a vontade. Provavelmente a gente se encontra em algum momento que o ego está falando. Você precisa continuar nessa carreira. Você já está há 20 anos nesse trabalho. E a vontade do espírito está te falando: larga tudo e vamos começar do zero. Termina esse relacionamento, vamos nos relacionar com outra pessoa, ou vamos ficar um tempo sozinho. Qual que é a mensagem da tua vontade e a mensagem do teu desejo? Talvez você quer passar por alguma transição e o teu ego está falando: imagina, você não tem mais idade para isso. O que vão pensar? Vão dizer que você está doido. Como que vai começar a vida do zero? E a vontade está te falando: vende tudo, muda de país, raspa a cabeça, sobe para as montanhas. Mas brincadeiras à parte, para a gente diferenciar, lembra sempre que a vontade vai visar o melhor para você e para todos os envolvidos. A vontade jamais irá passar por cima de alguém, jamais irá construir a tua felicidade em cima da tristeza de alguém. Já o desejo, muitas vezes, pode escolher fazer isso. Então, aqui deixa claro que o ego não pode, por mais que ele queira, o ego jamais irá aprisionar a vontade do espírito. É por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha a sua vontade contigo. Então, essa vontade, essa intuição que vem expressando através da tua alma é compartilhada com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua experiência. A sua voz só ensina de acordo com a sua vontade. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és.
A lição é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é então apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Então, a correção na mente é tirar você dessa mente equivocada. Você está aí com um sistema de pensamento dual, regido pelo teu ego, fruto das tuas experiências e das suas crenças. Porém, até hoje, esse sistema de pensamento não te trouxe bons resultados. Você pode estar triste, inseguro, infeliz com a vida que está levando e sentiu que é a hora de mudança. Então, para fazer essa mudança e deixar que a tua alma expresse a vontade dela, que você expresse a tua luz no mundo, o pensamento e a vontade de Deus precisa ser um com você. Tem algo parecido na Bíblia que diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo te será dado. Isso é compartilhar a minha vontade com a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus ser a minha vontade. Então, isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa é a lição que não é natural. Não pode ser aprendida. E a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. Quem nunca, né? Quem de nós já não pensou? Eu, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a gravar os meus vídeos, porque eu sentia que era a vontade de Deus se manifestando em mim, era um chamado muito grande que eu tinha, o ego se colocava no lugar de se opor a isso. Imagina o que vão falar. Não, porque você tem vergonha de ligar uma câmera e se expor. Não se exponha dessa maneira. Quem é você para estar falando sobre isso? Então, o ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O espírito se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. O espírito te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade, acreditando que as duas coisas sejam a mesma. Como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderá ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus, o seu reino, porque Ele te criou para isso.
Quando eu disse todo poder e toda glória são teus, porque o reino é dele, significa a este. A vontade de Deus é sem limites, e todo poder e toda glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada. E ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fosse parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria com ele próprio. Tu és como ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto ele. Então, a correção nada mais é do que a gente se lembrar de que nós somos um com Deus. E que esse poder de cocriação que tanto se fala, principalmente, né, na lei da atração, que é algo muito forte hoje para quem estuda espiritualidade, por que que nós temos esse poder de criar a nossa realidade? O que Deus faz? Deus cria, certo? E somos um com Deus. E aí é onde está o nosso poder de co-criar a nossa realidade junto com Deus. Então, a correção na mente, proposta principalmente nesse livro, mas nós podemos adquirir a correção na mente de diversas formas. E frequentando diversas religiões, o segmento que fizer sentido para você. Estou dando exemplo do livro Um Curso em Milagres, porque ele tem toda uma didática que nos auxilia nesse processo de correção. Mas, por exemplo, alguém que entra em uma religião, seja católica, espírita, evangélica, ou a espiritualidade mesmo, né? Que ela se propõe a ver a verdade, a se conectar com esse eu interior, ela pode chegar nessa correção na mente. Ela pode se unificar com um todo, desde que a sua intenção seja manifestar esse amor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de alguns exercícios que estão no livro Um Curso em Milagres, aonde todos os dias vão sendo trabalhadas algumas frases que vai auxiliar no processo de corrigir, de você ir soltando o seu ego e se relembrando daquilo que você realmente é e sair dessa prisão que o ego te colocou. Então, alguns dos exercícios são: nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma. Eu só vejo o passado. Eu não vejo nada tal como é agora. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significados. Os meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Eu não vejo coisas neutras. Eu estou determinado a ver. O que eu vejo é uma forma de vingança. Deus está em tudo o que eu vejo. Acima de tudo, eu quero ver. Eu poderia ver a paz ao invés disso. Eu abençoo como um filho de Deus. A minha santidade abençoa o mundo. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é o amor no qual eu perdoo. Eu sou a luz do mundo. Essas frases são algumas das lições que estão aqui no livro Um Curso em Milagres, que tem a proposta de a cada dia você meditar sobre uma frase dessa. Tem toda uma lição descrita aqui. Inclusive no meu Instagram tem conteúdos disponíveis, se você quiser se aprofundar mais sobre as lições. Porque o processo de você entrar nessas frases e entender que eu sou a luz do mundo, que Deus é a força na qual eu confio, que o amor de Deus é o meu sustento. Aí você vai entrando em choque ali com o teu ego, você vai corrigindo. Durante o dia, o seu ego deu um significado de separação, você entrou na dualidade, você usa essas lições para você retornar para a unicidade.
Vou produzir cada vez mais conteúdos voltados para a correção na mente, porque é essencial que você aprenda a entender que quanto mais você dissolve o teu ego, coloca ele como ferramenta para o teu espírito e não o contrário, mais você entra em harmonia. Quanto mais conectada com esse amor, mais você irá experimentar fora de você, através de sensações, de relacionamentos, de situações, coisas físicas mesmo, você estará conectado muito mais com esse amor. Porque eu manifesto fora o que está dentro. Então, se dentro de mim eu estou em um paradigma dualista, está tudo uma confusão, eu preciso harmonizar primeiro aquilo que está dentro. Então, a correção na mente só se dá dessa forma, saindo da mente dual e indo para a mente una, que é aquilo que você realmente é. Você é um com Deus, você é a extensão dessa fonte criadora. E quando você conseguir se lembrar disso, muita coisa começa a entrar em alinhamento. Então, observe a si mesmo, olhe novamente todas essas aulas. É um conteúdo muito profundo, reassista, pegue a aula que você mais gostou, se aprofunde nisso. Eu vou deixar disponível aqui também uma meditação que é para você entrar em comunhão com essa presença, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada, certo? Deixe suas perguntas para mim aqui, ou pode falar comigo lá pelo Instagram e vamos juntos seguindo, porque esse curso também é para mim, né? Corrigindo a minha mente, relembrando de todos esses estudos, foi maravilhoso poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Gratidão imensa a todos vocês que adquiriram esse curso. Espero que tenha ajudado e todo o meu amor e gratidão, e seguimos juntos nessa caminhada. Muito obrigada.